Hoje a minha palavra vai ser dirigida àqueles casais que já caminham juntos há algum tempo. Eu não quero discriminar quem é jovem casal. Talvez, quem sabe, numa outra oportunidade a gente fale uma palavra específica para jovens casais. Mas hoje eu quero fazer uma reflexão que alcance o coração daqueles casais que, assim como nós, já atingiram a maturidade conjugal. É para esses casais que eu quero falar. Se pode ser essa palavra, diga amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o que eu e a minha esposa temos feito para que a chama do amor conjugal que nos une jamais se apague. É sobre isso que eu quero dizer hoje. Eu quero dizer algo sobre isso. E se por acaso a chama do amor conjugal de algum casal que está aqui já se esfriou, que a palavra dessa noite revele a você o que é que você vai precisar fazer para que o amor conjugal de vocês seja reavivado. Posso ouvir um amém? Amém. E para dar base bíblica a essa nossa conversa, eu vou ler alguns versos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Você conhece de cor esse texto. Para mim, a melhor definição de amor que existe. 1 Coríntios 13, a partir do verso 4. Na minha versão diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Palavra do Senhor. Aquilo na tua cabeça. Me permita orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado pela tua santa e gloriosa palavra. A partir dela, fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Revela os teus mistérios que estão inseridos nesses textos ou nesses versículos que definem, que explicam como viver o amor verdadeiro. Por isso, fala conosco hoje. Queremos mais uma vez sentir a tua presença e ouvir a tua voz. E eu peço seja assim, no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, igreja? Bom, amados, é muito bom ler na Bíblia Sagrada essa afirmação que diz que o amor jamais acaba. É lindo ler isso, principalmente para os casais cristãos que têm a Bíblia como a mais absoluta expressão da verdade. Isso é lindo. Mas, infelizmente, a realidade que a gente ouve no gabinete pastoral não é bem essa. A de que o amor jamais acaba. Essa não é a realidade que eu tenho ouvido no gabinete. Nós temos ouvido, e até com alguma frequência, a seguinte afirmação, pastor Hamilton: pastor, não amo mais a minha esposa. Pastor, não amo mais o meu marido. E o que nos deixa ainda mais assustados é que alguns desses casais que chegam para nós com esse discurso, eles acabam se separando. Às vezes depois de 20 anos de casado, 25 anos de casado, 30 anos de casado, e se separam. E é muito triste constatar que o divórcio chegou na igreja. Amados, o divórcio não tem respeitado nem tempo de evangelho e muito menos cargo na igreja. O divórcio está aí. E nós temos acompanhado casais, e casais na igreja, que ainda estão com a sua aliança no dedo anelar da mão esquerda. A aliança está lá, mas já colocaram o divórcio no coração há algum tempo. E o que esses casais ainda não se deram conta é que com essa sua atitude de dizer que não ama mais,
de aceitar essa realidade como normal, é que eles já deram o primeiro passo no que eu resolvi chamar de o ciclo do descasamento. Então, pastor, o que eu preciso fazer para proteger o meu casamento dessa ameaça do divórcio? Bem, para fazer isso, eu preciso te levar a dar alguns passos atrás, para que você se lembre do que foi que levou vocês até o altar. Vamos voltar um pouquinho na nossa história. Eu tenho certeza que o casal que fizer isso, o casal que conseguir fazer isso, voltar na história para se lembrar de como foi o começo da relação, vai aumentar muito a possibilidade do que a chama do amor conjugal reacenda. A probabilidade aumenta muito, só no simples fato de você se lembrar de como é que foi o início da relação. E a verdade é que o casal que já considera a possibilidade de se separar, esse casal está chegando ao final de um doloroso processo de descasamento. E durante o aconselhamento, a gente descobre que muitos daqueles casais que dizem que não se amam mais, na verdade, nunca souberam o que é o amor conjugal. Porque o ser humano tem uma facilidade incrível para confundir amor com paixão, ou paixão com amor. E pior é que o dicionário não nos ajuda nesse entendimento. Se você for ao dicionário buscar a definição, tanto para paixão quanto para amor, a maior parte das definições que estão no dicionário começam assim: sentimento, sentimento que leva o ser humano, sentimento, sentimento. E a gente que entende o que a Bíblia quer dizer de amor sabe que isso aí é engano, isso não é verdade. Você quer ver como é que muitos ainda não sabem realmente o que é o amor? Se você pedir para uma pessoa que está cegamente apaixonada, loucamente apaixonada, perdidamente apaixonada, se você pedir para uma pessoa definir o que é o amor, é hilário, não é cômico. Alguém disse: mas pastor, amor é algo que faz com que a gente perca o fôlego, fica com a respiração ofegante, com a voz embargada. Gente, qualquer um em sã consciência sabe que isso são sintomas de bronquite asmática. Não, isso é bronquite asmática, voz ofegante, não dá, perder fôlego, isso é bronquite asmática, mas a pessoa acha que é amor. Ou então a pessoa fala assim: pastor, amor é o que faz com que o coração bate acelerado, a gente sua frio e chega nas nuvens. Gente, isso é avião. Isso não é amor, isso é avião. Ou então alguém diz: meu pastor, amor é o que chega de repente, sem avisar, nos deixa sem controle da situação e nos faz refém. Isso é sequestro relâmpago, a gente vê toda hora na televisão, sequestro relâmpago. Mas a pessoa acha que é amor, porque ela não sabe o que é amor e o que é paixão. Queridos, ouça, a paixão que te levou até o altar não vai te levar casado e feliz até que a morte separe. Eu vou repetir: a paixão que fez você se casar não vai te levar casado e feliz até que a morte separe. Não. Queridos, paixão é igual remédio. Paixão é igual remédio. Por quê? Porque a paixão existe para uma função ou para uma finalidade específica. E mais, toda paixão tem prazo de validade. Um dia ela perde a validade. Queridos, já reparou que o jovem começa a namorar, aí namora. E aí a paixão vence. Venceu o tempo da paixão e não casou. Já reparou que depois para casar, depois para casar é luta? Por quê? Perdeu o prazo. Acabou o prazo de validade, ela perdeu a eficácia. Então a paixão tem uma finalidade: é fazer com que a gente supere todo o nosso medo, insegurança, incerteza, e a gente dê um passo e case. A paixão é para isso. Só que depois, com o tempo, depois dela cumprir o seu propósito, ela tem que passar por um processo de amadurecimento. Aí sim a paixão
amadurecida, vai se transformar no amor verdadeiro. Porque o que vai fazer a gente chegar casado até que a morte separe é o amor verdadeiro. Qual é a dificuldade que eu tenho visto? É que justamente durante esse processo de transformação, durante esse processo de amadurecimento, onde a paixão tem que dar lugar ao amor verdadeiro, nesse processo, é que a maioria das crises conjugais ocorrem. É nesse processo de transição que muitos casamentos acabam. Porque as pessoas não entenderam ainda que a paixão cumpre o seu propósito. Agora eu tenho que desenvolver em mim, e ela tem que desenvolver nela o amor verdadeiro. No outro dia eu ouvi uma entrevista, até um tempinho, com uma pessoa pública muito conhecida, chamada Vinícius de Moraes. E alguém pergunta assim, mas Vinícius, o que você tem contra o casamento? Ele disse, nada. Não, peraí, você tem, não é possível. O que é que você tem contra o casamento? Ele disse, nada. Prova de que eu não tenho nada contra o casamento é que eu já me casei 9 vezes. Aí eu fui ver que leitura equivocada esse homem tinha do que é amor. Ele disse assim, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto... Ah, você conhecia também esse poema? Soneto da fidelidade. O que esse homem estava definindo não era amor. O que esse homem estava definindo era paixão. Então ele ficou casado enquanto estava apaixonado. Quando a paixão tinha que passar pelo processo de transformação para virar um amor verdadeiro, ele, metia o pé, ia para outra paixão. Viveu de paixão em paixão. Mas a verdade é que, ouvindo casais em crise, e a gente já faz isso há mais de 15 anos, nós chegamos a uma conclusão muito interessante. A gota d'água para que o divórcio aconteça, a gota d'água é sempre a mesma, ou quase sempre a mesma. Ouvindo casais, ouvindo o que eles relatam, nós descobrimos que a gota d'água para que a maioria dos casais decida se divorciar chama-se infidelidade conjugal. A grande maioria, esmagadora maioria, diz assim, pastor, eu vou separar porque eu fui traído, eu fui traída. Ou seja, as causas que levam o casal a esse desalinhamento são várias. Eu poderia enumerar várias causas para que o casal se desalinhe. Mas, independentemente da causa que levou à crise, o divórcio só é considerado quando acontece a infidelidade. Todas essas causas de desalinhamento do casal, elas vão desaguar na infidelidade. E aí vem o divórcio. E quando eu me refiro à infidelidade, eu não estou falando somente, é também, mas não é somente, onde um dos dois já teve alguma relação extraconjugal, porque essa é a leitura que muitos de nós fazemos. Pastor, infidelidade é quando houve adultério, aí é infidelidade. Ouça, eu não estou me referindo apenas àqueles casais onde houve o adultério, onde o adultério já se consumou, porque para mim, o adultério é a coroa da infidelidade. O adultério é a cereja do bolo da infidelidade. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, o sexo fora do casamento só chega a acontecer quando a infidelidade já vinha acontecendo há muito tempo. E alguém pode estar pensando assim, pastor, eu nunca fui infiel. Pastor, nunca traí a minha esposa. Pastor, nunca traiu o meu marido. Queridos, isso vai depender muito do que cada um de nós entende por infidelidade. Eu creio que vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso. Será que já é infidelidade quando o marido começa a olhar insistentemente para uma outra mulher, sim ou não? Mas não houve adultério.
Será que já é infidelidade? Quando um dos dois começa a apagar as mensagens do celular para que o outro não leia, será que isso é infidelidade? Ué, será que já é infidelidade? Quando a esposa faz um monte de compra no cartão e o marido só fica sabendo quando chega a fatura. Está vendo como é que o conceito de infidelidade, ele varia de pessoa para pessoa? O conceito de infidelidade varia. Será que já é infidelidade quando um não pode saber a senha do celular do outro? Porque, na verdade, muitos acham que infidelidade é somente quando acontece o ato sexual fora do casamento. Muita gente acha isso. Mas se eu tivesse que definir o que eu entendo que seja infidelidade, eu diria que infidelidade é tudo aquilo que a gente faz, mas que o cônjuge não pode saber. Não importa o que seja, isso é infidelidade. Queridos, toda vez que eu não sou transparente para com a minha esposa, eu estou sendo infiel para com ela. Toda vez que ela não é transparente para comigo, ela está sendo infiel para comigo. E essa é uma porta que o inimigo usa com força. Ouça o que eu vou dizer, é uma porta que o inimigo usa com força mesmo. E para tentar ajudar aquele casal que já entrou nesse processo de esfriamento, eu preciso te lembrar do que leva um casal a iniciar um relacionamento amoroso. Porque, amados, a relação conjugal é uma relação dinâmica. Pastor, não entendi. Ouça, ou a gente está se casando a cada dia um pouco mais, ou a gente está se descasando a cada dia um pouco mais. A relação conjugal é assim, ela é dinâmica. Ouça, quando a gente entende o que levou o casal a começar o relacionamento amoroso, fica mais fácil reverter esse processo de descasamento. Eu quero pensar com vocês sobre quais são os passos que normalmente um casal dá antes de decidir se casar. Mas, pastor, por quê? Porque o processo de descasamento acontece da mesma forma que o processo de casamento. Só que o processo de descasamento acontece da forma inversa. O processo é o mesmo, só que de forma invertida. Pastor, estou entendendo nada. Meu amado, pense comigo. Todo e qualquer relacionamento amoroso só começa quando um homem e uma mulher se olham e alguma característica de um chama a atenção do outro. Posso ouvir um amém até aqui? Alguma coisa chama a nossa atenção no outro. Acontece aquela química que a gente não sabe explicar. Eu decidi chamar isso de admiração. Então, na minha ótica, toda relação amorosa começa com uma admiração. Mas, para que essa admiração chegue na próxima fase, que é a fase do namoro, dois detalhes são imprescindíveis, senão não tem namoro. Então, tem que haver admiração, sim ou não? Tem. Mas, primeira observação, essa admiração tem que ser mútua. Ambos precisam se admirar, senão não dá namoro. Eu admiro a moça, mas a moça não acha nada em mim, não tem namoro. A moça acha alguma coisa no rapaz, mas o rapaz não acha nada nela, não tem namoro. Então tem que ser admiração mútua. Mas tem um outro detalhe. Além da admiração, é necessário que exista também algum nível de desejo sexual. Então, eu preciso de admiração mútua e desejo sexual. E aqui não importa o que vem primeiro. Não importa o que é mais forte. Se é o desejo ou se é a admiração. Mas tem que ter os dois. Porque a verdade é que se não houver admiração mútua e desejo sexual, o casal nem começa a namorar. Não tem namoro. Não tem namoro. Eu não acho difícil
entender isso? Porque se uma mulher se aproxima de um homem e não se sente atraída, ou então se um homem se aproxima de uma mulher e não sente desejo, gente, ao invés dessa relação evoluir para um namoro, ela vai terminar em amizade. Amizade. Ouça, duas pessoas que se admiram, duas pessoas que se respeitam, mas que não se desejam, poderão ser bons amigos, mas nunca um casal de namorados. Quantos estão comigo até aqui, digam amém. Então, para começar o namoro, tem que ter admiração e desejo. Mas qual o detalhe que a gente tem que observar, depois de feita essa constatação? É que uma relação baseada somente, eu digo somente, em admiração e desejo, essa relação é extremamente perigosa. Pastor, não entendi. Ou se uma relação baseada apenas em admiração e desejo, não tem futuro. Pastor, como assim? Queridos, pensem comigo. Se houver admiração e desejo, o casal pode até iniciar um namoro, mas ao invés desse namoro chegar ao casamento, ele vai terminar num quarto de motel. Ouça o que eu vou dizer. Para que o namoro vá até ao casamento, será preciso existir um outro componente imprescindível. Sem ele, não tem casamento. Pastor, qual é esse? Esse componente que vai levar o casal ao altar se chama respeito. Tem que ter respeito. Ouça o que eu vou afirmar. Para que haja namoro, basta que haja admiração e desejo. Mas se não houver uma dose generosa de respeito, ao invés desse relacionamento chegar ao altar de uma igreja, ele termina numa cama de motel. Posso ouvir uma misericórdia? Pois bem, resumindo tudo isso que eu tentei dizer até agora, eu diria o seguinte: para que um relacionamento amoroso chegue ao casamento, ele vai precisar desses três componentes: admiração, desejo e respeito. Guarde o que eu vou afirmar. Somente a partir da combinação, e uma combinação equilibrada desses três componentes, pastor, quais? Admiração, desejo e respeito, é que vai haver as condições necessárias para que o verdadeiro amor conjugal seja gerado. O verdadeiro amor conjugal vai ser gerado a partir de admiração, desejo e respeito. Aí eu tenho os três ingredientes necessários para construir um grande amor conjugal. Eles são imprescindíveis. Bom, depois de entender como é que nasce o amor conjugal, fica mais fácil entender por que é que o amor conjugal morre. Ou, se você preferir, depois de entender como é que um casamento começa, fica mais fácil entender por que é que um casamento acaba. A gente começa a entender como é que uma relação conjugal que começou com um namoro tão gostoso termina num casamento tão ruim. Queridos, ouçam, se a condição para que o amor conjugal nasça é que exista admiração, desejo e respeito, eu posso afirmar com a mais absoluta convicção de que o amor conjugal só vai morrer depois que morrerem admiração, desejo e respeito. Queridos, assim como o amor conjugal não surge de uma hora para outra, o amor conjugal também não morre de uma hora para outra. Queridos, ninguém dorme com um casamento em dia e acorda com um casamento destruído. Não funciona assim. Não funciona. E o que a gente percebe em casamentos em crise é exatamente isso. Querido, pense nisso comigo. Primeiro desapareceu a admiração. E o casal não se deu conta, mas pastor, é assim mesmo, a gente está junto há tanto tempo, que é admiração. Aí, logo em seguida, o desejo sexual começa a diminuir. E o casal fala assim, mas pastor, é normal, eu estou casado há 20 anos. Ah, é? Aí, no final, acaba o respeito. Ouça, a dinâmica do divórcio
é exatamente essa. O casal começa asfixiando o amor conjugal aos poucos e não vai se dando conta disso. Querendo que eu vou dizer, esse processo de perda do casamento, ele é longo. Ele é longo. Isso não acontece, não está lá de dedos, não acontece assim de uma hora para outra, não acontece. Mas é preciso que a gente entenda que quando um casal decide se divorciar, não foi só o amor que acabou, não. Quando o casal decide se divorciar, na verdade, não sobrou mais nada. Não sobrou mais nada. Aí o casal decide divorciar. Por quê? Não tem mais admiração, não tem desejo, não tem respeito, não tem nada mais. E aí o casal decide pelo divórcio. Não tem mais admiração, acabou o desejo, não tem mais respeito. E aí, sem admiração, sem desejo e sem respeito, o amor conjugal morre sufocado. Quer dizer, o amor conjugal não morre de mal súbito. O amor conjugal não morre de morte natural, não. O amor conjugal só morre se for assassinado. E para fechar, o conselho que eu quero deixar para vocês, de alguém que vai fazer agora, 29 de dezembro, 47 anos de casado, é que é muito melhor prevenir do que divorciar. É muito melhor prevenir do que divorciar, gente, pelo amor de Deus. Ouça, quando um dos dois perceber que a admiração pelo cônjuge começou a dar sinais de que está desaparecendo, a luz amarela precisa acender. E não dá para conviver com falta de admiração, porque quem não admira mais, já deu o primeiro passo no ciclo do descasamento e não se deu conta disso. Acha que é normal não admirar mais, e não é, não é, não é. Aquele que perceber que a admiração está diminuindo, tem que ver isso como um sinal de que vocês precisam buscar ajuda. Precisa pedir socorro. Porque aquele casal, onde um dos dois já não admira mais o outro, já deu o primeiro passo no ciclo do divórcio, e nem se deu conta disso. Aí se o casal não fizer nada para reverter isso, esse processo de descasamento não para por aí. Depois de perder a admiração, a próxima coisa que vai acontecer é que o casal vai perdendo pouco a pouco o desejo sexual. Porque como um não admira mais o outro, automaticamente o desejo sexual vai morrendo, vai acabando, vai sumindo. E aquele casal, onde um já não deseja mais o outro, pode não ter consciência disso, mas já deu o segundo passo no ciclo do descasamento. Porque não há mais admiração e não há mais desejo. Só que o casamento é dinâmico. Se a gente não tomar alguma providência, quando a gente sentir que a admiração acabou e que o sexo vai de mal a pior, logo, logo, começam a aparecer os primeiros sinais de falta de respeito. Porque aí, queridos, os conflitos vão passar a ser inevitáveis. Sem admiração e sem respeito, ou sem admiração e sem desejo, em algum momento começam a acontecer os primeiros conflitos sérios. Os conflitos vão ser cada vez mais frequentes e cada vez em maior intensidade. E aí, se o casal não buscar ajuda, enquanto ainda há respeito, olha que sinal forte. Se o casal não buscar ajuda, enquanto ainda há respeito, se o casal não buscar ajuda para reverter esse processo, existe o risco de que no momento seguinte comecem a aparecer os primeiros sinais de agressão. E é interessante, os primeiros sinais de agressão não são agressões físicas, começam com as agressões verbais. Aí logo depois segue-se os primeiros episódios de agressão física, porque não existe nenhum relacionamento que resista à falta de respeito.
Não existe casamento que resista à falta de respeito. Então, pense nisso. Assim como o amor conjugal é construído a partir de admiração, desejo e respeito, ele também pode ser desconstruído quando eu perco a admiração. O desejo começa a ficar comprometido. Em seguida, começam a aparecer os episódios de falta de respeito. Saia daqui pensando, refletindo nisso, e eu concluo, deixando um recado para aqueles casais que reconheceram, que já deram alguns passos nesse processo de descasamento. Pastor, eu ainda não estou no terceiro não, mas o primeiro eu já dei. Pastor, não estou no terceiro não, mas eu já dei 2 desses passos aí. Porque não tem mais admiração e o desejo foi embora. Pastor, o que eu tenho que fazer para reverter esse meu processo de descasamento? Como eu faço para reacender a chama do amor conjugal no meu casamento? Queridos, comece trazendo à memória aquelas virtudes que você viu no teu cônjuge e que foram determinantes para que vocês decidissem casar. Volta lá atrás e começa a resgatar tudo aquilo que você viu nela. Volte lá atrás e veja tudo aquilo que você viu nele. E comece a botar esse tipo de pensamento em você. E casais que estão muito mal, que já estão numa situação crítica, podem pensar assim, mas pastor, então no meu caso, eu acho que sinceramente no meu caso não tem mais jeito. Pastor, eu já ouvi isso, pastor, no meu caso não tem mais jeito. Mas por que não tem? Porque meu cônjuge não tem nada que eu possa admirar. Tem nada que eu possa admirar, pastor. Nada. Então, no meu caso, não tem nada que eu consiga admirar nele. Não tem nada que eu consiga admirar nela. Ouça, ninguém que está aqui, grave isso, ninguém que está aqui é perfeito. Posso ouvir um amém? Ninguém que está aqui é perfeito. Mas ninguém que está aqui é um lixo. Todos nós mesclamos virtudes e defeitos. É assim. Todos nós temos virtudes e temos defeitos. Por essa razão, o segredo é simples. Pare de olhar para os defeitos dos defeitos do teu cônjuge. E foque nas virtudes que ele tem. E foque nas virtudes que ela tem e ela certamente tem. Então pare de olhar para os defeitos e foque nas virtudes. E na medida que você for se concentrando nessas virtudes, elas vão ganhando tamanha importância, que você vai acabar descobrindo que essas virtudes são capazes de salvar, de restaurar o teu casamento. E o processo contrário vai acontecer com os defeitos. Porque na medida que você tira o foco daquelas coisas que te desagradam, essas coisas vão se apagando. Elas vão perdendo a importância. Mas vão perdendo a importância a ponto de que elas não vão ter mais forças para destruir o teu casamento. Então o segredo é esse. Foque nas virtudes e elas vão crescendo em importância e vão salvar teu casamento. Tire o foco dos defeitos e eles vão perdendo a importância. E você vê que o teu casamento é perfeitamente possível de ser restaurado. Eu fecho aqui, e eu não quero escandalizar ninguém. Eu não quero sair daqui com a impressão ruim do pastor Hamilton. Mas pondere isso que eu vou falar, não rechace de vez. Pondere. Coloque isso diante do altar. Coloque isso na tua oração. Mas é uma visão pessoal minha. Ninguém despreza a aliança conjugal. Ouça o que eu vou afirmar. Ninguém despreza a aliança conjugal, sem que antes já não tenha desprezado a relação com Deus. Eu vou repetir. Ninguém despreza a relação conjugal, sem que antes já não tenha desprezado a relação com Deus.
Posso ir mais forte, pastor? Ouça. Ninguém quebra a aliança conjugal sem que antes já não tenha quebrado a sua aliança com Deus. Ouça, queridos, eu tenho percebido algo que tem me preocupado muito, e eu só trabalho com a igreja, mas tem me preocupado muito. Eu tenho percebido que a baixa qualidade de alguns casamentos está diretamente ligada à baixa qualidade da relação que alguns cônjuges têm com Deus. Vamos ficar em pé. Queridos, eu realmente fico chocado na igreja. Eu não sei, pode ser que na igreja do pastor Hamilton não seja assim, mas na minha é complicado. Eu não sei se a minha igreja é um ponto fora da curva, mas me deixa muito preocupado. É ver que tem casais que ainda não romperam a aliança conjugal. Eles ainda não se divorciaram legalmente, mas eles estão vivendo emocionalmente divorciados. E já há algum tempo. Eles estão casados, mas não são felizes. Eles são casados e infelizes. Por essa razão, Deus me trouxe aqui hoje, para que você fosse confrontado com essa palavra. A Bíblia diz que a gente tem que reter só o que é bom. Então vocês ouviram muita coisa. E com aquilo que você não concorda, descarta. Mas avalie tudo e retenha o que for bom para você. Porque eu tenho certeza absoluta de que aquele que sair daqui desse retiro, decidido a ressignificar o seu casamento, vai conseguir. Vai conseguir. Porque, ouça, eu falei isso aqui ontem, tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ouça, o projeto do casamento é extraordinário. Se o nosso casamento não vai bem, o problema não está no projeto, o problema está em nós. Porque se nós seguíssemos o manual do fabricante, como deveríamos seguir, certamente a nossa relação conjugal estaria num nível extraordinário, porque o projeto é muito bom. Mas infelizmente nós é que às vezes deixamos a desejar. Que você saia daqui hoje pensando nessas 3 coisas que eu te falei. Você viu o teu cônjuge, nasceu no seu coração a admiração, o desejo veio também, sem ele não tinha namoro, mas por respeito, você alimentou esses 3 ingredientes e um dia chegou ao altar, se casou. Só que o processo de casamento, ele segue a mesma ordem de forma inversa. A primeira coisa que morre em nós não é o respeito. A primeira coisa que morre em nós é a admiração. Então, se numa avaliação pessoal você chegou à conclusão de que a admiração que você tinha pelo teu cônjuge não é mais a mesma, saia daqui comprometido ou comprometida em rever essa sua impressão, essa sua leitura. Volte lá atrás e veja o que ele tinha ou ela tinha, que te fez admirar tanto, a ponto de começar o namoro. Porque certamente essas virtudes ainda estão lá. Sabe qual é o nosso problema? Que quando a gente está apaixonado, a gente não vê defeitos. Quem está apaixonado só vê virtudes. Só que nós somos um misto de virtudes e defeitos. E quem ama de verdade, reconhece no cônjuge virtudes e defeitos. Mas não se abala por isso. Não se abala por isso. Porque quem ama de verdade sabe que convive com uma pessoa que tem virtudes e tem defeitos. Então a dica que eu deixo é essa: foque nas virtudes. E a cada dia elas vão ganhando importância.
mas vão ganhando importância a tal ponto de que podem salvar teu casamento. E tira o foco daquelas coisas que não te agradam. Porque quando você tira o foco delas, elas vão perdendo a importância, a ponto de não te incomodar mais. Posso ouvir um amém? Eu vou deixar o pastor orar, eu tenho certeza que ele trouxe alguma coisa de Deus para profetizar hoje, mas eu quero fazer uma oração para encerrar aquilo que eu compartilhei com vocês, que é na tua cabeça. Senhor Deus Pai querido, te dou graças por tudo aquilo que temos vivido nesse retiro. Eu tenho certeza no Senhor que muita coisa não foi dita, mas eu tenho certeza no Senhor que aquilo que foi dito pode ser ferramenta, pode ser ingrediente para que os teus filhos processem tudo isso no seu interior e que isso acabe alcançando o casamento, acabe alcançando a relação com os filhos, acabe alcançando a relação com o Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que esse tempo precioso que nós estamos repartindo aqui pode ser um marco, um divisor de águas na vida de muita gente. E a minha oração é para que isso seja verdadeiro, para que isso aconteça, para que os teus filhos possam encontrar nesse retiro aquilo que eles precisavam para rever posicionamentos, rever comportamentos e começarem a partir daqui um novo tempo, que eles possam ressignificar o seu casamento e entender que eles só são o que são, chegaram onde chegaram, porque tem uma relação sólida não só com o Senhor, mas com o cônjuge. E eu peço seja assim, no nome santo e poderoso do Filho amado Jesus. Posso ouvir um amém? Muito obrigado.